Nós fomos a Roma, onde nos impuseram condições, FMI, Banco Mundial, os grandes vencedores, e disseram que a partir daquele momento nós deixávamos de ser socialistas, porque o socialismo tinha chegado ao fim e tínhamos que rimar na única ideologia que existia. E essa ideologia era o liberalismo econômico, era o capitalismo. Ficamos capitalistas. Só que esse capitalismo, ou com esse capitalismo, nós perdemos o nosso contrato social. No limiar entre a diplomacia oficial e a coloração sombria da história secreta, revelam-se os métodos dos assassinos econômicos que não passam de consultores de grandes corporações e governos que, como descreve o John Perkins em seu livro denominado Confissões de um Assassino Econômico, convence líderes de países em desenvolvimento a assumirem dívidas gigantescas para projetos de infraestruturas que, na prática, beneficiam apenas interesses estrangeiros. Suas estratégias sutis desfaz-se da velha metralhadora colonial e empunham cifras e contratos envolvendo supostamente na trama o Banco Mundial, o FMI e a agência USAID. Nisso, o resultado é um sistema de dominação invisível que escraviza nações pobres e a custo de aparente ajuda financeira. Por que desejarmos que outros países nos imitem? Ele disse. Sob essa perspectiva crítica, a passarela de hoje relaciona criativamente a obra de Perkins à realidade africana, em especial Moçambique, para expor os nexos entre o neocolonialismo econômico, dívidas impagáveis, projetos bilionários e refletir sobre as resistências e alternativas nascidas da própria África. Permitam-me apresentar, eu sou João Estevão e começa assim um novo quadro do canal denominado Travessuras. Isso vai acontecer agora. No conhecimento popular, a África é um continente não só dito como berço da humanidade, mas também rico em matéria-prima e recursos naturais. Porém, também onde estão localizados os países mais pobres do mundo, resultado da combinação de vários fatores históricos, econômicos, sociais e políticos. Entre muitos, mudanças climáticas, dependências de exportações, baixo investimento em infraestruturas básicas, corrupção e má gestão de recursos públicos, conflitos armados e instabilidade política, mas com mais destaque o colonialismo europeu e o neocolonialismo. Já imaginou se todos os países tivessem o mesmo equilíbrio econômico? Um mundo em que cada um pudesse ter o que de riqueza o seu país pode dar? Um mundo em que cada governo tivesse a autonomia de implementar e desenvolver, sem sofrer boicotes sociais, econômicos e políticos? Citando uma frase do filme In Time, O Preço de Amanhã na tradução brasileira, para que alguns imortais vivem, muitos têm que morrer. Ou seja, para que poucos vivam com tudo, muitos precisam viver com quase nada. Sob essa perspectiva, foram criados então agentes que pudessem manipular ou subornar governantes, tudo para servir ou engrandecer figuras por detrás da diplomacia internacional. Esses agentes foram denominados por assassinos econômicos. Nós, os assassinos econômicos, realmente temos sido os responsáveis por criar este primeiro império verdadeiramente global. E trabalhamos de muitas maneiras diferentes. Mas talvez o mais comum seja que identificamos um país que tem recursos que nossas corporações cobiçam, como o petróleo. E então organizar um enorme empréstimo para esse país junto ao Banco Mundial ou uma de suas organizações irmãs. Mas o dinheiro nunca vai realmente para o país. Em vez disso, vai para nossas grandes corporações para construir projetos de infraestrutura nesse país, usinas, parques industriais, portos, coisas que beneficiam alguns ricos nesse país, além das nossas corporações, mas realmente não ajudam a maioria das pessoas. Na concepção deixada por Perkins, os assassinos econômicos são profissionais muito bem remunerados que enganam todos os países no mundo. Seu trabalho não é matar fisicamente, apesar de sim, quando necessário, mas empurrar nações em desenvolvimento para dívidas impagáveis, embarcando em projetos cujo financiamento retorna às mãos de corporações multinacionais. Através de empréstimos, escrita na versão portuguesa de Confissões, eles canalizam verbas de países para grandes corporações e para um punhado de famílias abastadas que controlam os recursos naturais. Em outras palavras, financiam-se obras eólicas, hidroelétricas, aeroportos e portos, frequentemente com os escritores impondo que as empresas
empresas construtoras sejam as mesmas patrocinadoras do empréstimo, de modo que o dinheiro público flua diretamente para a economia de potências estrangeiras. Esse arranjo favorece a um neocolonialismo econômico sutil. O domínio não se faz por canhões, mas por planilhas e contratos. Como sintetiza o Perkins, o medo e a dívida são duas ferramentas mais poderosas do império. Assim, cria-se sistema de emprego precário, ameaças veladas e subornos políticos para manter os países devedores em xeque. Aliás, Perkins não acredita que o Império Americano coiba apenas recursos naturais e votos em organismos multilaterais. Nas palavras dele, esse império foi construído principalmente por meios econômicos, pelos assassinos econômicos, mas os líderes mundiais entendem que sempre que outras medidas falham, os militares entram em ação, como aconteceu no Iraque. Ou seja, a ameaça de intervenção militar complementa a pressão financeira quanto necessário, mas o motor inicial é a dívida e a dependência econômica. Em Moçambique, essa dinâmica fica evidente. Após a Guerra Civil, o país prometia reconstrução e prosperidade via metas de ajuste neoliberal. Extremamente, porém, já se desenhava um modelo de recolonização econômica. Joseph Hallam, pesquisador moçambicano, argumenta que o choque acelerado imposto pelo FMI e Banco Mundial acabou servindo aos interesses estrangeiros e das novas elites locais. Para ele, a rápida privatização e abertura do mercado criaram um capitalismo comprador e rentista, onde famílias poderosas do partido dominante acessaram terras, contratos e concessões de recursos sem experiência prévia. O objetivo, do facto, não era promover desenvolvimento interno, mas permitir que os recursos do país fossem explorados por investidores internacionais. Para explorar os ativos, os moçambicanos têm de servir interesses estrangeiros. Esse tipo de sistema não promove o desenvolvimento local. Pelo contrário, os oligarcas locais lucram ao enviar recursos para o estrangeiro. Em resumo, as novas contrapartidas dos empréstimos estrangeiros envolvem favores estratégicos. Além do dinheiro, exigiu-se votos alinhados em organismos internacionais, a instalação de bases militares estrangeiras e principalmente acesso aos recursos naturais. Assim como previu Perkins, a ajuda externa é a garantia de que gerações de africanos permanecerão reféns do modelo. Os créditos de ajuda do exterior são a garantia de que seus filhos e netos continuarão reféns dos nossos e terão de permitir o saque de seus recursos naturais, apenas para pagar a dívida. Em Moçambique, tal padrão ficou muito visível. Décadas de discursos de soberania cederam à prática de entregar as minas de carvão, jazidas de gás e vastas estruturas a investidores estrangeiros, configurando assim um neocolonialismo disfarçado em desenvolvimento econômico. Quando um país vai buscar uma dívida externa, nós esperamos o crescimento econômico, a construção da infraestrutura do país e muito mais. Mas, por outro lado, quando você vai olhar no contexto da neocolonialismo, vai perceber que a dívida externa atua como um instrumento de dominação por meio de um ciclo perverso. Ou seja, países pobres contraem investimentos exorbitantes junto a credores internacionais. Quando não conseguem pagar, cedem autonomia política e econômica. Nas palavras de um economista africano, esses empréstimos não financiam o crescimento autônomo, mas garantem que gerações vindouras continuem reféns, pagando com privatizações e concessões de recursos naturais. Moçambique é um estudo de caso dramático desse ciclo. Durante a década de 2000, investidores estrangeiros foram atraídos por promessas de gás e carvão. Ao mesmo tempo, o país dependia de empréstimos multilaterais para bancar infraestruturas e custear despesas correntes. Como resultado, a dívida pública explodiu de 61% do PIB em 2016 para 104% em 2018. Em 2016, veio à tona o escândalo das dívidas ocultas, empréstimo de 2 bilhões de dólares assumidos ilegalmente por empresas estatais, que desrespeitaram o programa do FMI em vigor. O choque foi brutal. No curto prazo, o crescimento caiu pela metade, de 7,7% para 3,3% ao ano. A moeda nacional despencou, a inflação disparou e o país entrou
entrou em default. Esse episódio confirma o roteiro descrito por Perkins quando diz no seu livro que o endividamento gera submissão. Numa visão clássica do imperialismo, os escritores prometem ao devedor uma utopia de desenvolvimento, mas insidiosamente exigem que suas necessidades, nesse caso militares, políticas ou comerciais, sejam atendidas em troca. Mesmo quando trazem projetos de infraestruturas, a lógica permanece perversa. Como ilustra uma matéria jornalística, em Moçambique os contratos não são transparentes e parte de recursos entra nos bolsos de algumas pessoas ou líderes locais. Quem paga pela conta social das escolas, hospitais cortados para pagar juros e amortizações? A resposta dessa pergunta são as populações mais vulneráveis. O resultado é dívida alta que costuma estrangular futuros gastos sociais. Até o Banco Mundial admite hoje que antes da pandemia, a dívida pública em uma amostra de países em desenvolvimento subiu em média 18% do PIB, atingindo 27% de crescimento em toda a África subsaariana. Em suma, a dívida externa funciona como uma nova forma de colonialismo, um estrangulamento financeiro que preserva a lógica da exploração colonial dos séculos passados. O Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial são instituições criadas em Bretton Woods nos anos 1944 no CUA. Tornaram-se assim os principais arraustos do neocolonialismo econômico. Oficialmente visam a estabilidade financeira global, dizem, mas na prática impõem condições que favorecem os países mais ricos. Como observa um analista moçambicano, a influência nos conselhos de decisão do FMI é proporcional à contribuição. Os Estados Unidos, por exemplo, têm poder de veto em quase todas as grandes decisões. Daí veio a acusação frequente de que o FMI atua como instrumento de intervenção nos países onde potências estratégicas têm interesse. De facto, as instituições de Bretton Woods agem para proteger os interesses dos países mais ricos e do grande capital financeiro internacional. E o FMI não passa de um instrumento de neocolonialismo sob a capa de missão altruísta. Essa crítica não é mera retórica conspiratória. A partir da década de 1980, após a primeira grande crise da dívida global, o FMI lançou a chamada Revolução Silenciosa. Em vez de ajuda emergencial, exigiu reformas estruturais completas como condição para o empréstimo. Nos programas de ajuste estrutural, o FMI passou a exigir uma receita singular, privatização econômica, eliminação de déficits fiscais, retirada de subsídios, abertura de mercados externos e manter altas taxas de juros. Em Moçambique, isso se deu com notável rapidez. Em 1992, pouco tempo depois da paz, foram apagados subsídios estatais, privatizaram estaleiros navais e linhas férreas e a tarifa de energia despencou. O setor público foi reduzido, enquanto fundos de privatização ficaram nas mãos de poucas empresas e indivíduos ligados ao governo. Em essência, aplicou-se o halo chamado de terapia de choque, converter comunistas em capitalistas sem preparo, de modo que as elites fossem compradores dos ativos dos países e ficassem dependentes de investidores externos. As medidas de ajustes, porém, são extremamente duras para a população. Conforme o site Folhas de Maputo detalha que os programas de ajuste estrutural incluem redução de gastos públicos, privatização de empresas estatais para captar recursos imediatos, liberalização do comércio ou remoção de tarifas e cotas, desregulamentação ou desregulação dos mercados e elevação das taxas de juros para controlar a inflação. O resultado disso, os políticos contracionistas acabam gerando dinheiro para pagar dívidas a custo de cortes enormes em educação, saúde, resultando na deterioração das condições de vida das populações. E olha o que o governo argumenta que tal sacrifício é necessário para o futuro, mas o efeito prático tem sido deterioração social, aumento da pobreza e crescimento da desigualdade. Em Moçambique, isso se traduz em dependência crônica de doações. Por exemplo, em meados de 2010, cerca de 30% do orçamento do Estado vinha de ajuda externa. Sob o manto de desenvolvimento, o FMI e o Banco Mundial impõem um receituário que equivale a terciarizar a soberania econômica.
Até o ex-dirigente do próprio FMI reconhece isso. O economista Raghuram Rajan afirmou que as políticas do Fundo Operacional nada mais é uma nova forma de colonialismo financeiro. É um diagnóstico duro, mas que encontra um eco em Moçambique. Não foi à toa que nos anos 90 fortaleceram-se as vozes da esquerda criticando o FMI como instrumento de submissão e de grupos sociais que lutam contra as privatizações compulsórias. O modelo dos assassinos econômicos não se manifesta apenas por meio de golpes ou então manipulação eleitoral, econômica, social, mas também em megaprojetos como usinas, oleodutos, portos e minas. Tudo isso atraído com a mesma música de fanfare internacional. Em Moçambique, as descobertas de carvão em Teto e gás natural em Cabo Delgado criaram a ilusão de um Eldorado para o país. Na prática, porém, esses projetos têm servido principalmente aos bolsos de estrangeiros, ao mesmo tempo em que deixam vários problemas não resolvidos para os moçambicanos. Em Cabo Delgado, a gigante indústria do gás traz um exemplo extremo. Após a confirmação de reserva bilionária no mar, anunciada em 2009 pela American Anadarko e depois explorada em consórcios com a Eni e a ExxonMobil, o governo moçambicano desenhou polígono de segurança e infraestruturas multimilionárias. Em 2019, a Total Energies e parceiro lançam publicamente o plano de investir 20 bilhões para explorar o gás, o maior empreendimento estrangeiro da África. Grandes áreas de palma e afungi foram limpas, 66 km² de aldeias e plantações foram demolidas para dar lugar a um porto, aeroporto e centenas de alojamentos de estilo militar. As instalações foram erguidas para enclausurar executivos estrangeiros e trabalhadores isolados por muros de concreto, alheios às famílias que lá viviam. Mas para os moradores locais, as promessas nunca se cumpriram. Ao contrário do esperado enriquecimento em Cabo Delgado, a província hoje sofre de devastação dupla, conflitos armados de grupos insurgentes culpados em parte à marginalização de falta de oportunidades e deslocamento de civis. Como relata Al Jazeera, residentes confirmam que eram enganados por propagandas como "vocês ficarão felizes, cheios até a barriga crescerá", repetiam o emissário do gás, promessas que nunca chegaram. A própria observação de analistas moçambicanos é eloquente. A guerra atual em Cabo Delgado é vista como uma resposta local à maldição dos recursos. Apenas as empresas estrangeiras e alguns membros da elite moçambicana parecem ter beneficiado do boom do gás. Ninguém do povo recebeu barriladas de dólares, mas centenas perderam colheitas, moradias e paz. Os rios perto da mineradora de gás em Tete, por sua vez, ficaram poluídas e as explorações abriram enormes crateras de lama, sem que parte significativa das riquezas fosse investida ao serviço social. Esses megaprojetos ilustram o padrão: megaprojetos financiados por estrangeiros com créditos fáceis, mas que terminam em prejuízo para o país. E é dito que frear essa tendência exigirá muita transparência e negociações mais fortes para que o investimento externo se converta em benefício social. Mas na prática, os contratos não são transparentes e parte do recurso entra nos bolsos de algumas pessoas, como muitos de nós já sabemos. Empresas multinacionais incluem expatriados na mão de obra, demandam isenções fiscais e até desalinham-se de políticos locais do conteúdo. O governo fica mais endividado e vulnerável, enquanto os custos ambientais como desmatamentos, poluição e deslocamento de comunidades são arcadas pelos próprios moçambicanos. Ou seja, em linhas gerais, emergiu a crítica de que Moçambique tornou-se apenas provedor de matéria-prima e mercado consumidor externo, repetindo a divisão internacional do trabalho da era colonial, mas sem os benefícios da industrialização.